Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós hoje estamos no capítulo 5 do livro de Romanos. Neste capítulo aqui, o apóstolo Paulo vai responder a algumas perguntas que foram feitas anteriormente. Uma das respostas é que nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Parece que não é, de facto, uma resposta nova que ele está a trazer. Mas, no entanto, parece que mesmo assim, apesar do apóstolo Paulo tantas vezes ao longo deste livro ter dito que o relacionamento com Deus pode só ser feito através da pessoa de Jesus Cristo, através da morte e da ressurreição de Cristo, é a única forma pela qual o homem pode ser salvo. Mesmo assim, parece que muitos continuam sem saber isso. Por isso mesmo é importante que ele continue a falar acerca dessa resposta. Essa resposta que é o fundamento para o cristianismo, que infelizmente muitas vezes tem sido colocada de lado. Deus realmente quer transformar o coração do homem. Deus quer perdoar os nossos pecados. Mas para isso é necessário que cada um de nós compreenda quem Ele é e reconheça que só através de Cristo pode ter esse relacionamento com Deus. Quando isso acontece, então o homem realmente se torna livre. Ele se torna realmente uma nova criatura por causa da ação de Deus. Mas é necessário que isso aconteça no íntimo de cada um de nós. A minha pergunta para si é: está você realmente a viver uma vida livre? Sente realmente que pode ter esse relacionamento com Deus de uma forma natural, de uma forma espontânea, ou realmente necessita de aprofundar mais o seu relacionamento com Deus? Necessita reconhecer que só através de Cristo é que pode ter esse relacionamento. A questão aqui é extremamente importante e é essa questão da fé em Cristo Jesus. É essa questão da fé que vive uma ação diária que realmente pode transformar o mundo. A fé cristã, quando é vivida de acordo com os ensinos da Palavra de Deus, ela tem realmente grandes bênçãos para o homem e para a sociedade. E é também essas promessas que podem trazer felicidade e uma vida harmoniosa ao ser humano. Não podemos trazer simplesmente uma religião, não podemos trazer simplesmente uma prática. Queremos realmente trazer uma nova natureza e uma relação entre Deus e o homem. Isso acontece quando o homem se entrega nas mãos de Deus. Por isso mesmo, quando olhamos para as Escrituras e olhamos para estes textos bíblicos, nós vamos encontrar aqui declarações, mais uma vez, bastante profundas e importantes. Uma delas é realmente a que vamos encontrar logo no verso 1 deste capítulo 5. Nós vamos ver que este livro de Romanos começa aqui no capítulo 5 com uma declaração tremenda. Vamos ler então esta declaração. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aqui, através da ação do Espírito Santo que o inspirou a escrever estes textos, fala acerca de uma das coisas mais importantes para o ser humano, que é a paz. Muitas pessoas sentem a sua alma atormentada, sentem falta de paz, veem o mundo de uma forma negra, olham à sua volta e veem só miséria, desgraça. Talvez na sua própria família, situações difíceis, filhos que muitas vezes vivem nas dependências de drogas, álcool, talvez o marido com problemas de alcoolismo, talvez a esposa com dificuldades de realmente ser uma esposa carinhosa, um marido carinhoso. E muitas vezes a pessoa olha à sua volta e há uma falta de paz. A vida no lar é gritaria, é confusão, os filhos têm medo de estar em casa, mas a palavra de Deus nos diz que nós podemos ter paz. Essa paz inicia-se em primeiro lugar quando nós temos paz com Deus. Essa é a primeira paz que tem de ser estabelecida. Nós muitas vezes queremos inverter as coisas, queremos ter paz a nível humano quando nós, com Deus, ainda não resolvemos os assuntos. Ainda não temos
uma paz com Deus. Ainda não nos relacionamos com Deus. Não dependemos exclusivamente de Deus. Esta paz com Deus acontece quando o homem, mais uma vez, pela fé em Cristo Jesus, entrega a sua vida nas mãos de Deus. Então surge esta paz. Por isso o texto começa a dizer: por justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então temos paz quando realmente compreendemos que a nossa fé é esse ato de fé em Deus que nos conduz a essa paz. E esse ato de fé não é numa coisa qualquer, não é numa religião, não é num ritual, é no próprio Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia mostra muito claramente que esta paz com Deus acontece no nosso íntimo. E quando ela acontece no nosso íntimo, então ela revela-se àqueles que estão à nossa volta. Aí realmente podemos desfrutar a paz com aqueles que cruzam connosco. Esta paz é realmente entregue, é contagiante para aqueles que estão ao nosso redor. Mas ao mesmo tempo necessitamos de começar a desenvolver esse relacionamento com Cristo. Jesus Cristo, quando esteve no nosso meio, ele disse exatamente isso no Evangelho de São João, no capítulo 14, o verso 24, ele diz: a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá, e não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus aqui estava a falar acerca dos acontecimentos que se iriam dar. E ele estava a advertir os seus discípulos para eles não estarem assustados, não estarem atemorizados, não estarem preocupados com o futuro. Muitas vezes na nossa vida falta-nos a paz porque não sabemos o que vai acontecer amanhã. Não sabemos se teremos emprego, se seremos despedidos, não sabemos como será o nosso estado de saúde, não sabemos como corre a situação dos nossos filhos na escola, se eles estão em segurança ou não, não sabemos que futuro eles terão, não sabemos se chegaremos à reforma, não sabemos se chegarmos à reforma, se teremos recursos financeiros para usufruir essa reforma, e isso poderá começar a criar um rolo enorme dentro de nós que vai nos roubar a paz. Então a palavra de Deus nos diz que se nós descansarmos em Deus, nós entregarmos a nossa vida nas mãos de Deus, então podemos desfrutar desta paz que só Cristo dá. E é uma paz que excede o entendimento, não é uma paz que nós podemos fabricar, não se constrói esta paz dessa forma. Não, esta paz é algo que é atribuído por Deus. É uma paz que ultrapassa as circunstâncias. É uma paz que, como já disse, e citando o texto bíblico, excede o entendimento, não é compreensível aos olhos humanos, pois ela provém do próprio Deus. Então é fundamental esse relacionamento com Deus acontecer primeiro. Mas o verso 2 deste capítulo 5 do livro de Romanos ainda continua: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ou seja, nós obtivemos a justificação, nós obtivemos esse relacionamento com Deus, nós obtivemos essa paz com Deus através e por meio da fé. Mais uma vez, a fé é a pedra fundamental deste relacionamento. Nós não podemos fazer nada para melhorar o nosso relacionamento com Deus, exceto confiar em Deus. Então isso é o que nós podemos fazer. Quando o apóstolo Pedro estava no livro dos Atos a anunciar as grandezas de Deus, lá no capítulo 2, ele estava a pregar àquela grande multidão acerca daquilo que Deus estava a fazer, da descida do Espírito Santo. Lá as pessoas que ouviram aquela grande mensagem perguntaram: mas o que é que nós podemos fazer? E ele explicou o que é que se poderia fazer. Arrependam-se do vosso pecado, confessem o vosso pecado e aceitem pela fé aquilo que Cristo fez. Depositem a vossa confiança em Deus, por outras palavras. Então aquilo que nós podemos realmente fazer para nos relacionarmos com Deus é realmente desenvolver a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem confiança é impossível desenvolver um relacionamento com Deus. Mas isso também de alguma forma acontece com os nossos vizinhos, com os nossos amigos. Nós não podemos dizer que amamos uma pessoa na nossa casa se nós não confiamos naquela pessoa de forma alguma. Não sentimos que podemos confiar nela, não estamos bem com ela, não estamos conscientes daquilo que ela pode e não pode fazer. Então os relacionamentos desenvolvem-se na base da confiança, na base do respeito, na base da consideração. E é isso que a fé incorpora. A fé
é realmente esse ato de confiar em Deus. Que se Deus disse, Ele vai cumprir. Então, eu deposito essa minha confiança em Deus, sabendo que aquilo que Deus diz é verdade e aquilo que Deus diz vai realmente acontecer. Mas continuando aqui no capítulo 5, o verso 13 ainda nos diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Aqui temos um texto muito curioso e muito interessante. Ele usa aqui 3 palavras, enfim, para mim são muito impressionantes. Ele usa perseverança, palavra experiência e a palavra esperança. Nós sabemos que o problema pode vir à casa de um crente, à família de um crente, a determinadas situações, muitas vezes que nos levam a ficar numa situação difícil. Temos, por exemplo, nas Escrituras, o texto bíblico que fala acerca de Jó. Jó era um homem reto, um homem justo aos olhos de Deus e, de alguma forma, ele viveu situações bastante difíceis. Então, eu quero deixar aqui muito claro que o sofrimento pode acontecer na vida de um crente. Eu sei que este é um discurso que, se calhar, você não está habituado. É talvez um discurso que, se calhar, tem ouvido outras pessoas a dizer coisas diferentes desta. Mas nós olhamos para este texto bíblico e podemos ver que a tribulação, portanto as dificuldades da vida, elas produzem perseverança. E a perseverança conduz a uma experiência e essa experiência conduz à esperança. Então, hoje em dia temos ouvido discursos de muitos até que se dizem pastores e dizem líderes religiosos que tentam ensinar as Escrituras dizendo que o cristão não vive tribulações, o cristão não vive dificuldades. Este texto bíblico aqui diz exatamente o contrário. Então eu gostaria que você ouvisse mais uma vez o texto bíblico e não ouvisse aquilo que eu estou a dizer, mas aquilo que a Bíblia diz. Por um lado, o apóstolo Paulo está a dizer que não só se gloria na sua fé, na graça que há em Deus, mas também gloria-se nas suas dificuldades, nas suas tribulações. E que estas tribulações podem conduzir a algo positivo. As dificuldades não são necessariamente catastróficas e só desgraças. As dificuldades na vida podem ser utilizadas para a nossa perseverança ser aprimorada. Essa perseverança vai nos conduzir a uma nova experiência com Deus e essa nova experiência com Deus vai nos dar a esperança acerca daquilo que Deus ainda vai fazer. Então isto tem tudo a ver com a nossa atitude diante dos acontecimentos. Talvez você está a lembrar-se daquela história que muitas vezes se conta de alguém que chegou perto de um pastor e disse: pastor, estou a viver um momento difícil, eu preciso realmente de mais esperança, preciso de mais paciência, eu já não estou a conseguir suportar. E então o pastor começou a orar e dizendo: Senhor, traz tribulação à vida desta irmã, traz realmente situações difíceis à vida desta irmã. E eu disse: pastor, para. Eu não estou a pedir mais tribulações, eu não estou a pedir mais dificuldades, eu estou a pedir que o Senhor me traga esperança. Irmã, então a irmã tem que conhecer aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a tribulação produz a perseverança produz a experiência e a experiência conduz à esperança. Então é necessário que as circunstâncias, as dificuldades aconteçam na vida de cada um de nós. Eu sei que vivemos numa sociedade que não quer de forma alguma ter situações difíceis. Nós evitamos a dor e o sofrimento a todo o custo. Se temos uma ligeira dor de cabeça, há medicamentos para retirar essa dor de cabeça. Se temos uma unha encravada, há situações para retirar a unha encravada. Não queremos sofrer de forma alguma. É óbvio o sofrimento que não vale a pena. Nem estou a fazer uma apologia ao masoquismo, não é isso que a Bíblia fala. Mas é o encarar a vida real, porque a vida real muitas vezes é dura. Há situações à nossa vida que não são fáceis de resolver. E quando nós pensamos que o cristianismo é simplesmente um mar de rosas, não percebemos que as situações difíceis, as tribulações, podem ser utilizadas para o nosso crescimento espiritual. Um autor que eu li há algum tempo atrás, num dos seus livros que ele escreve, Larry Crabb, ele escreve No Lugar Mais Seguro da Terra, um livro que recomendo vivamente. Ele diz que o problema dos cristãos desta geração é que eles não querem sofrer. E por isso eles têm mais amor a não sofrer do que amor a crescer. Ou seja,
O sofrimento conduz-nos a esta nova realidade, a essa nova experiência, a um crescimento na vida e na relação com Deus. Mas como nós não queremos sofrer e nós amamos mais não sofrer, então infelizmente muitas vezes ficamos raquíticos espiritualmente, ficamos bastante pequenos no nosso crescimento e na nossa experiência com Deus porque não queremos experimentar as tribulações. Então necessitamos desenvolver em nós uma nova compreensão do Evangelho, uma compreensão bíblica da relação com Deus, uma compreensão bíblica das circunstâncias do mundo que nos rodeiam, uma compreensão bíblica até das dificuldades que nós temos que enfrentar. Então é necessário que nós entendamos isso, e quando nós entendemos isso, certamente as dificuldades que enfrentamos serão talvez oportunidades para nós conhecermos quem Deus é e experimentarmos de uma forma efetiva o amor de Deus por nós. Mas leiamos o que diz o verso 5 ainda deste capítulo 5, porque ele diz: "E agora a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado." Ou seja, quando nós chegamos àquele patamar de ter vivido a tribulação, de ter desenvolvido em nós perseverança, de ter desenvolvido aquela experiência com Deus, então realmente alcançamos essa esperança. Como diz aqui este texto, ela não confunde. Ela não confunde porque nos leva a esse relacionamento com Deus, a experimentar o amor de Deus, que é derramado em nossos corações, através desse Espírito Santo de Deus que habita em nós quando nós nos entregamos nas suas mãos. Por isso mesmo, Jesus Cristo diz, quando nós nos aproximamos dele, que nós podemos chegar a ele e ele não nos lançará fora. "Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora." E a palavra de Deus ainda nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estas são as promessas tremendas de Deus para cada um de nós. E é necessário que nós percebamos que o relacionamento com Deus desenvolve-se muitas vezes nas dificuldades, nas situações difíceis que Deus permite que cheguem à nossa vida para nós crescermos. No fundo, Deus faz aquilo que nós fazemos com os nossos filhos. Nós sabemos que se facilitarmos demais a vida aos nossos filhos, a educação aos nossos filhos, eles não crescerão. Dando o exemplo da minha própria vida como pai, eu notei que o meu filho mais velho, o Natanael, foi demasiado protegido por mim. Então eu, como era o primeiro filho, não deixava que ele subisse, aos escorregas muito altos, estava lá a agarrá-lo constantemente. O que é que isso fez no meu filho? Fez que quando ele tinha 5 era uma criança bastante medrosa. E só quando ele começou a andar na escola, em que o pai não estava lá sempre atrás dele para o proteger constantemente das quedas, que ele começou a desenvolver um pouco mais de autoconfiança. E eu, como pai preocupado, prejudiquei de alguma forma o meu filho, não lhe dando a liberdade de ele cair, de ele se aleijar, de ele fazer as suas próprias experiências e de ter as suas próprias dificuldades. Tentava, com boa intenção, protegê-lo do sofrimento. Mas a proteção excessiva criou nele um receio pela aventura, um receio pelas coisas que uma criança da idade dele, 5, 6 anos, faziam com naturalidade. Então nós próprios, como pais, percebemos que se protegermos demais os nossos filhos das dificuldades, eles vão crescer com uma deficiência. Assim Deus faz connosco. Se Deus nos protegesse constantemente, sempre, de todas as circunstâncias menos positivas, nós seríamos cristãos mimados, cristãos receosos de tudo e de todos, assim como o meu filho, que precisou de aprender depois, teve bons professores que o ajudaram a ele e a mim próprio, e depois vieram os outros filhos que me ajudaram também a perceber os erros que cometi, mas precisamos de deixar as pessoas errar, precisamos de deixar as pessoas viver as dificuldades. Temos que as ajudar quando são dificuldades sérias, o amor ao próximo tem de acontecer, mas há alturas em que necessitamos de assistir, perceber qual é a orientação de Deus naquela circunstância e deixar a pessoa atravessar a dificuldade. Que essa pessoa possa crescer.
bíblico nos mostra claramente que este amor é presente em todas as circunstâncias, mesmo naquelas que nós podemos pensar que são difíceis e que Deus nos abandonou, mesmo aí Deus está lá conosco. O verso 6 ainda diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom ainda alguém se anima a morrer. Mas Deus, Ele prova o facto de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Notem bem isto aqui. Ele mostra o amor de Deus. Nós não tínhamos nada a ter em troca. E Deus nos amou, mesmo quando nós não tínhamos nada para oferecer. Quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Quando nós ainda não tínhamos paz com Deus. Quando nós ainda éramos pecadores, Deus nos amou e manifestou o seu amor em Cristo Jesus. E o verso 9 ainda nos diz: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ou seja, Deus não vai permitir que coisas aconteçam na nossa vida que não produzam crescimento efetivo no nosso relacionamento com Ele. E o verso 10 nos diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não só isso apenas, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem acabamos agora de receber a reconciliação. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.